O homem chegou até Buda carregando anos de amargura. Sua vida havia sido uma série de injustiças, ou pelo menos era assim que ele via. Ele falava constantemente sobre como foi traído, enganado, usado, como as pessoas eram falsas, egoístas, cruéis, como o mundo era injusto, corrupto, sem esperança. Cada conversa era uma lista de queixas. Cada encontro, uma oportunidade para apontar o que estava errado com tudo e todos. Suas palavras eram afiadas, cortantes, cheias de julgamento e ressentimento. E agora, amargurado e solitário, ele veio até Buda com a pergunta que repetia há anos: Mestre, por que a vida é tão injusta? Por que só acontecem coisas ruins comigo? Por que as pessoas são tão horríveis? O silêncio revelador. Buda não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para o homem com aquela compaixão que vê através de todas as camadas. Então, calmamente perguntou: Você trouxe um arco e flechas hoje? O homem ficou confuso. Não, mestre. Por quê? Porque você atirou centenas de flechas nas últimas horas. Buda respondeu: Flechas de palavras, flechas de julgamento, flechas de crítica, flechas de amargura. Mas eu estava apenas falando a verdade. E o homem protestou, descrevendo como as coisas realmente são. Estava? E Buda perguntou. Ou estava criando como as coisas são através das suas palavras? A lei das flechas. Deixe-me te ensinar algo fundamental, Buda disse. Suas palavras não são apenas sons que se dissolvem no ar, são flechas. E toda flecha que você atira no mundo, eventualmente volta para você. Quando você fala mal de alguém, você acha que está ferindo apenas a pessoa? Não, a primeira pessoa ferida é sempre você. A flecha atravessa você primeiro antes de alcançar o outro. O homem franziu a testa. Como assim? Quando você diz, as pessoas são falsas, quem ouve isso primeiro? Buda perguntou. Eu ouço. Exatamente. E seu próprio subconsciente registra, as pessoas são falsas. Então você passa a ver falsidade em todos. Passa a desconfiar. Passa a se fechar. E adivinhe o que acontece? As pessoas percebem sua desconfiança e se afastam. E você diz, viu? Eu estava certo. As pessoas são falsas. Mas você mesmo criou isso com suas palavras. Suas flechas voltaram para você. O veneno auto-ingerido. E tem mais, Buda continuou. Cada palavra negativa que você fala é como o veneno que você bebe esperando que o outro morra. Quando você reclama constantemente, quando critica, ou quando fala com amargura, quem carrega essa amargura? Você. Quem sente a toxicidade dessa energia? Você. Você acha que está ferindo seus inimigos com suas críticas, mas na verdade está apenas envenenando a si mesmo. Eles seguem com suas vidas. Você é quem fica preso na própria negatividade. O homem estava começando a ficar desconfortável. Mas, mestre, eu tenho razões válidas para reclamar. Coisas ruins realmente aconteceram comigo. Não estou discutindo se as coisas aconteceram, Buda disse. Estou mostrando que sua forma de falar sobre elas está criando mais sofrimento. Você está usando suas palavras como armas contra si mesmo. O círculo vicioso. Deixe-me te mostrar o círculo que você criou, Buda explicou. Você fala negativamente sobre o mundo. Essas palavras moldam sua percepção. Sua percepção moldada te faz ver mais negatividade. Ver mais negatividade te faz falar mais negativamente. E o círculo se fecha. Você está preso num loop de sua própria criação. E cada vez que abre a boca para reclamar, você fortalece esse loop. Mas é a verdade. E o homem insistiu. O mundo é realmente ruim. Para você é. Buda concordou. Porque você fala isso em existência. Há pessoas vivendo no mesmo mundo que você que experimentam alegria, beleza, bondade. Não porque vivem num mundo diferente, mas porque falam diferente sobre ele. Suas palavras não descrevem a realidade. Elas criam sua realidade. A energia das palavras. Toda palavra carrega energia, Buda ensinou. Quando você fala com raiva, cria energia de raiva. Quando fala com ressentimento, cria energia de ressentimento. E você é o primeiro a ser banhado por essa energia. É como jogar lama em alguém. A lama pode ou não atingir a pessoa, mas suas mãos ficam sujas com certeza. Então, cada vez que você fala mal de alguém, mesmo que a pessoa nunca saiba, você se suja. Cada vez que critica, você diminui a si mesmo. Cada vez que julga, você se aprisiona no julgamento. O homem estava começando a ver. Então, mesmo quando falo mal de alguém pelas costas, estou me machucando? Especialmente quando fala pelas costas.
Buda confirmou. Porque não há nem a chance de confronto honesto de resolução. É apenas o veneno circulando dentro de você. O teste da fala. Agora vou te dar um teste, Buda disse. Antes de falar qualquer coisa, pergunte-se 3 coisas. Primeiro, é verdade? Não sua interpretação, não sua opinião, mas verdade absoluta. Segundo, é necessário? Precisa realmente ser dito? Terceiro, é gentil? Suas palavras vão construir ou destruir. Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, então cale-se. O silêncio é melhor que palavras envenenadas. O homem ficou quieto. Se aplicasse esse teste, 90% do que falava deveria ser silenciado. Você vê agora? A Buda disse. Você tem enchido o ar com palavras tóxicas e tem se perguntado por que sua vida é tóxica. Mas você mesmo envenenou o poço do qual bebe. Mudança de narrativa. Mas e quando coisas realmente ruins acontecem? O homem perguntou. Devo fingir que está tudo bem? Não, Buda respondeu. Mas há diferença entre reconhecer o que é e criar história dramática sobre o que é. Você pode dizer, estou passando por um momento difícil, sem adicionar, a vida é injusta. As pessoas são horríveis. Nada dá certo para mim. Sempre sou vítima. A primeira é observação. A segunda é narrativa que você constrói. E quanto mais repete essa narrativa, mais real ela se torna para você. Suas palavras não apenas descrevem sua história. Elas escrevem sua história. E você tem escrito uma tragédia quando poderia estar escrevendo uma jornada de crescimento. O poder de transformar. Então aqui está o que você vai fazer, Buda instruiu. Pelos próximos 30 dias, você vai observar cada palavra antes de falar. Quando for reclamar, pare, respire, pergunte. Isso precisa ser dito? Isso vai ajudar ou só vai espalhar mais negatividade? Quando for criticar alguém, pause. Pergunte, eu quero ser definido como alguém que fala mal dos outros? Quando for contar de novo sua história de vitimização, reconheça, estou reforçando essa identidade. Quero continuar fazendo isso? E observe o que acontece. Observe como suas relações mudam, como sua percepção do mundo muda, como você mesmo muda. O homem estava resistindo, mas isso não é reprimir o que sinto? Não, Buda esclareceu. Você pode sentir raiva sem falar com raiva. Pode sentir mágoa sem contaminar outros com sua mágoa. Pode processar suas emoções sem usar palavras como armas. A diferença entre honestidade emocional e incontinência verbal. Você tem praticado a segunda, achando que é a primeira. A fofoca como veneno. E deixe-me alertar especialmente sobre fofoca. Buda acrescentou. Falar da vida alheia, dos problemas alheios, dos erros alheios. Isso é um dos venenos mais sutis. Você acha que está apenas compartilhando informação, mas está criando energia de separação, julgamento, superioridade falsa. E cada vez que você fofoca, você treina sua mente para ver o negativo, procurar defeitos, julgar. Então sua mente fica afiada nisso. E eventualmente ela fará o mesmo com você. As flechas de fofoca sempre voltam. Talvez não imediatamente, mas eventualmente você será julgado da mesma forma que julga. Será criticado da forma que critica. O silêncio como cura. E tem outro ensinamento, Buda disse. Há momentos em que o silêncio é mais poderoso que 1000 palavras. Quando você sente impulso de reclamar, fique quieto. Quando quer criticar, fique quieto. Quando quer se justificar, explicar, defender, experimente o silêncio. No silêncio, você descobre que muito do que você fala é só ego querendo ser ouvido, querendo estar certo, querendo validação. E quando você não alimenta isso com palavras, algo se acalma dentro. O veneno para de se espalhar. A ferida começa a cicatrizar. O homem ficou em silêncio, talvez pela primeira vez em anos. Um silêncio sem urgência de preenchê-lo com reclamações. A bênção através das palavras. Mas agora vou te ensinar algo ainda mais poderoso, Buda disse com um brilho nos olhos. Se palavras negativas são flechas envenenadas que voltam para você, palavras positivas são bênçãos que retornam multiplicadas. Quando você fala bem de alguém, você se eleva. Quando expressa gratidão, você atrai mais pelo que ser grato. Quando oferece palavras de encorajamento, você se fortalece. Então aqui está a prática avançada. Não apenas pare de falar negativamente,
Comece a falar positivamente, intencionalmente, conscientemente. Encontre algo para apreciar em cada pessoa. Expresse gratidão genuína pelo que tem. Ofereça palavras que constroem, não que destroem. E observe como o mundo começa a te tratar diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o tipo de flecha que atira. A responsabilidade total. E agora a verdade final. Buda disse com seriedade. Você perguntou, por que a vida é tão injusta comigo? Mas a pergunta real é, como eu criei essa experiência através das minhas palavras? Você tem falado injustiça em existência. Tem falado vitimização em realidade. Tem falado amargura em manifestação. Não estou dizendo que coisas ruins não aconteceram. Estou dizendo que você amplificou, perpetuou e magnetizou mais do mesmo através de como falou sobre elas. Suas palavras têm poder. Poder de criar ou destruir, de curar ou ferir, de libertar ou aprisionar. E você tem usado esse poder contra si mesmo. Tem atirado flechas envenenadas, achando que estava se defendendo, mas cada flecha volta, sempre volta. A transformação, o homem sentiu algo se partindo dentro dele. Não era dor, era uma abertura, uma rachadura no cinismo que havia construído com anos de palavras tóxicas. Mestre, ele disse com voz trêmula, eu passei anos reclamando, criticando, me vitimizando. E agora vejo, eu criei minha própria prisão com minhas palavras. Sim, Buda confirmou. Mas aqui está a boa notícia. Você também pode criar sua própria libertação, com as mesmas ferramentas, palavras, mas usadas de forma diferente. Comece hoje, não amanhã, agora. Com a próxima palavra que sair da sua boca, escolha. Será uma flecha envenenada ou uma bênção? E quando as velhas palavras quiserem sair, e vão querer, porque são hábito, apenas observe. O velho padrão querendo se expressar, e escolha diferente. No começo será difícil. Você se pegará reclamando, criticando. Mas cada vez que pegar a si mesmo e escolher diferente, você enfraquece o velho padrão e fortalece o novo. O ensinamento final. E lembre-se sempre, Buda concluiu, suas palavras são sementes. O que você planta com suas palavras, você colhe com sua vida. Plante reclamação, colha a amargura. Plante crítica, colha isolamento. Plante vitimização, colha impotência. Mas plante gratidão, colha a abundância. Plante encorajamento, colha apoio. Plante compaixão, colha amor. O jardim da sua vida é resultado direto das sementes que você plantou com suas palavras. Se o jardim está cheio de ervas daninhas, não culpe o solo. Observe que sementes você tem plantado. Suas palavras não são apenas sons, são flechas. São sementes. São poder criativo. Use-as sabiamente, porque elas sempre voltam para você. O homem se levantou. Pela primeira vez em anos, ele não tinha uma reclamação na ponta da língua. Não porque estava reprimindo, mas porque estava começando a ver o custo real de suas palavras. Obrigado, mestre. Vim reclamar da injustiça da vida. E o Senhor me mostrou que eu mesmo criei grande parte dessa injustiça com minhas próprias palavras. Agora vá, Buda disse. E lembre-se, cada palavra é uma escolha. Cada palavra é uma flecha. Escolha sabiamente para onde atira, porque o alvo sempre, eventualmente, é você mesmo. E o homem partiu. O velho hábito ainda pulsava, a vontade de reclamar sobre o calor, sobre as pessoas na rua, sobre qualquer coisa, mas agora ele sabia. Cada reclamação era uma flecha voltando para feri-lo. Cada crítica, um veneno que ele mesmo bebia. Cada palavra amarga, uma semente de mais amargura. E pela primeira vez, ele tinha uma escolha consciente. Continuar atirando flechas em si mesmo ou começar a plantar bênçãos. O mundo não havia mudado, mas a forma como ele falaria sobre o mundo, isso estava prestes a se transformar completamente. E com essa transformação nas palavras, inevitavelmente, viria uma transformação na vida. Porque as flechas sempre voltam, sempre. A questão é, que tipo de flechas você quer receber de volta?